Valeu. Obrigado, gente. Como tu apresentou, sou o Bruno, eu fui assistente do trauma tempo quando eu terminei minha residência, saí logo depois da pandemia do Covid. Fui feliz aqui enquanto durou. Não tenho regrets, mas passou a minha vontade de voltar para cá faz tempo, sabia? Mas bom que tem Bassi, Roberto, a turma lá embaixo, o Cherotsky, fora o Marcelo, todo mundo que ainda quer ensinar vocês. Eu vim compartilhar um pouco das minhas ideias sobre pneumonia associada à ventilação mecânica com vocês, e eu sei que é grupo hidrogênio, tem R1 entrando, tem R3, receptor e tudo mais. Mas no frigir dos ovos, eu quero que vocês saiam daqui não sabendo o PAP como eu não sei, porque ninguém sabe o que é PAP. Bem, é meio etéreo, parece que não. Esse daqui, se eu não sei o que eu estou fazendo, meu inimigo também não sabe. Né? PAP é isso. Vocês vão ver que vocês acham que vocês sabem o que é PAP, mas talvez não. Aliás, muito provavelmente não. Ou o que você sabe é diferente do que ele sabe. Vocês vão entender o que eu estou falando. A ideia é que a gente vai falar três coisas. Um pouco o que é PAP, como a gente trata. Daqui é umas ideias que eu acho que são bacanas de discutir, depois a gente vai para perguntas e respostas. Então, por que eu falo que ninguém sabe muito bem o que é PAP? Coisas que precisam de critérios para diagnosticar, claramente ninguém sabe muito bem o que está falando, você entendeu? Precisa de critério, não, você sabe, quem está vivo, quem está morto. PAV não, PAV a gente tem um monte de coisa aqui no Brasil que é gerida pela Anvisa que fala que é uma PAV. A gente tem nos Estados Unidos um monte de coisa gerida pelo CDC que falam que é PAV, na Europa também. Em cada país senta um grupo de pessoas que falam, PAV aqui é isso. Tá. Se for super resumir, a Anvisa fala que PAV é uma infecção relacionada à assistência de saúde, ou seja, uma infecção é uma pneumonia, assistência de saúde hospitalar, está associada a um dispositivo que é a ventilação mecânica invasiva. Não somente tuberotraqueal. Traqueostomia também pode dar PAV. Tá? E, dentre as infecções relacionadas à assistência de saúde de notificação compulsória, a PAV é uma delas. PAV, infecção tratenária associada a catéter, infecção primária de sanguínea associada a catéter. A Anvisa obriga todo hospital a notificar todos os casos de PAV que acontecem. O que não necessariamente é feito, tá? Que ela usa isso para um monte de coisas epidemiológicas que talvez sejam importantes, talvez não. Pois bem, o que eu vou falar para vocês aqui, claro, como estamos no Brasil, faz sentido dentro de uma definição da Anvisa. Mas entendo que tudo isso daqui é uma definição epidemiológica, que não necessariamente tem muito a ver com o que a gente faz beira-leito. E é importante entender essa diferenciação, tá? Eu, Bruno Tomazini, já tratei PAV que talvez não feche os critérios da Anvisa. E acho que algumas devem ser tratadas, embora você não vá notificar. E vocês vão entender por que isso é meio preto no branco. A primeira coisa, antes de falar de PAV, isso aqui se aplica para qualquer infecção relacionada a dispositivo, e no Brasil, é isso daqui, janela de infecção. Vocês já ouviram falar isso alguma vez? O que vocês já ouviram falar? Mas sem colar aqui. Isso é uma coisa importante, assim, que não somente define a janela de infecção, mas é o conceito que eu também tinha. Então, o que acontece? A infecção relacionada à saúde, no caso PAV, mas isso se aplica para catéter e para musical, ela tem que estar associada a um dispositivo, tá? E aí eu tenho o tempo de uso do dispositivo, que é 48 horas após a inserção, 2 dias após a inserção, sendo que eu não conto o dia de hoje. Certo? Então, porque hoje, na terça, a minha foi uma pneumonia. É associada ao meu tubo? Não, não é. Certo? E depois de amanhã? Não é. É 2 dias após e eu não conto hoje. E depois de amanhã? Aí é. Tá? Um asterístico, que às vezes pode não ser. Por isso eu falo que PAV é zoado. E se eu tirar meu tubo hoje e tiver um amanhã, conta como PAV. Mas não necessariamente janela de infecção. Isso é o período que você tem que estar usando o dispositivo para ter infecção. Se demora da janela de infecção, é um pouco a ver com isso daqui, né? Então, o marco é o quê? O dia que você tem o primeiro exame laboratorial, ou de imagem, no caso do PAV, que sinaliza a tua infecção.
Quem é exame laboratorial da parvo, sei lá, se tem cultura microbiológica, que cresceu positiva, ou raio-x que piorou, isso conta um tempo zero, que é essa meiuca aqui. Aí eu vou 3 dias para trás, 3 dias para frente, eu tenho esse período que outras coisas podem acontecer. Vocês já ouviram falar, tem que ter, sei lá, febre ou leucocitose, tem que ter piora do raio-x, pode ter cultura ou não, tem que ter piora de secreção. Tudo isso tem que acontecer no mesmo dia? Em 2 horas de diferença? Não. Tem uma janela de infecção, que é isso aqui. Então, assim, a gente nem fala dos critérios, já tem uma puta chatice de entender o timing dos critérios, tá? E tem uma concordância péssima entre CCIHs, intensifistas e por aí vai. Mas tem esse demônio que vocês vão ver em todo lugar, tá bom? Mas essa é a parte fácil. A parte difícil é isso daqui. Isso daqui é a definição da Anvisa desse ano, de 2025. Eu não vou ler item por item, não quero que vocês decorem por item, tá? E define o que é PAP. Define em pessoas, né, acima de 28 dias, tá? Porque em crianças menores de 28 dias a definição é outra, em pacientes imunossuprimidos é outra, em paciente com Covid é outra, tá? Mas essa daqui é o que a gente vê no dia a dia. Ah, Lu, mas dá para decorar. Dá para decorar. Eu vou voltar. Mas, ó, isso daqui é uma nota que tem que decorar também bem embaixo. E isso daqui é uma outra nota de continuação que você tem que decorar aqui embaixo. Dá para achar que é fácil diagnosticar uma PAV? Não é. Não é. Tá? O ponto é que, se a gente for olhar isso daqui, que eu acho que talvez ter essa ideia do arroz com feijão, que é o quê? PAV, o cara tem que ter essa história, tá usando o tubo mais de 2 dias, ou até um dia depois da retirada do tubo. E o paciente tem que ter piora no exame de imagem de tórax, tá? Que você atribua a uma infecção. E aí vem um outro ponto. Se 2 residentes, 2 médicos, qualquer um que vai interpretar uma imagem de tórax, raio-x, que é a mais comum, já não tem uma concordância boa, tá? Então, não basta concordar que a imagem está pior, né? Tem que concordar que a imagem está pior e aquilo é possivelmente uma infecção e não tem outra explicação. Ah, não, acho que é congestão. Tá? Ah, Bruno, mas essa imagem... E outra, para ela piorar, ela tem que ter uma imagem de base. Então tem que ter um raio-x. E não necessariamente eu tenho. Ah, Bruno, mas que a gente faz ultrassom para todo mundo. Tudo bem. Mas o ultrassom, ele tem um problema que participa de uma tomografia, ele tem uma sensibilidade muito alta, né? Você ficar tomografando todo mundo para diagnosticar PAV, esse critério vai preencher uma caralhada de gente que piora da imagem. Mas, cara, todo mundo já viu laudo de tomo, né? Ah, tem uma consolidação na base que pode ser atelectasia ou sujeira infecção. O que você faz com isso daí? É infecção ou atelectasia? Ultrassom, a mesma coisa. Ah, eu só vou falar que é pneumonia se tiver um problema dinâmico. Não. Entendeu? Então, assim, não é simples, mas é um ponto-chave. Não existe PAV sem imagem. Certo? Não existe PAV sem imagem. Mas, para ser PAV, tem que ter outras coisas. Mas eu acho que a ideia é o quê? Vocês terem isso na cabeça, meu. Precisa ter algo no pulmão para atribuir uma infecção para chamar de PAV. E vai da obstinação diagnóstica de cada um, que eu acho que é super importante, ir atrás disso. Eu acho que isso muda muita coisa. Principalmente em tratamento. Tá? A presença da imagem ou não. O resto, gente, é umas breumas no pulmão. Então, basta o cara ter uma imagem. Ele tem que ter um critério de CIRS, leucócito, temperatura, ou alteração do nível de consciência em pacientes de 70 anos. Cara, como se aplica isso num cara entubado, acima de 70 anos? Vocês sabem? Foda. Mas tudo bem. Tá dentro de uma dessas daqui. Difícil ter isso na UTI? Não, não é nada difícil o cara ter esse critério. Só ficar atento com temperatura. Porque vários termômetros ficam fora da axila e aí você não consegue medir. Tá? Mas, resumindo, então tem que ter uma imagem nova que eu atribuo a uma infecção, que eu não explico a causa, e eu tenho que ter um critério de CIRS, eu vou chamar, e você tem que ter piora de secreção traqueal. O que é piorar? Aumentou a quantidade de secreção, ficou purulenta e não era purulenta, o paciente está precisando ser mais aspirado. Super objetivo, concorda? Porra, nada objetivo. É uma bosta.
Só que aí você vai ver lá naquelas notas, ele fala que você tem que estar em pelo menos 2 evoluções distintas do prontuário. Sabe? Mas tem isso, vamos jogar simples. Ó, piorou o catarro do cara. Tem que ter piora de secreção, tem que ter CIRS e tem que ter imagem. E ele tem que ter mais alguma coisa. Sempre. Nem sempre ele tem que ter mais alguma coisa. Ele pode ter piora de troca gasosa, que no Brasil ele não tem uma definição super clara. Ele fala que piora da troca gasosa é o quê? Ou o cara desatura, né? Ou o paciente precisou aumentar a PIP, parará. Nos Estados Unidos ele tem uma definição clara. PIP acima de 3 e FI acima de 20% sustentável. O paciente hoje em dia estava com 30 de FI, 5 de PIP, cara, à noite está com 60 de FI, 8 de PIP, e não é porque faltava aspirar, fazer alguma coisa, tá bom? Isso daqui tem a ver com microbiologia. PAV é a única infecção relacionada à assistência à saúde de notificação compulsória, que eu falei para vocês, que pode ser cultura negativa. Trato urinário não existe com cultura negativa. Primário de doença sanguínea não existe com cultura negativa. PAV pode existir. Então, você gabaritou todos esses daqui, certo? E não tem cultura, é uma PAV não microbiologicamente confirmada, tá bom? Aí, gente, dá para ficar aqui mais 15 minutos falando dos tipos de cultura. Vou fazer mini-bal, vou fazer lavado broncoalveolar, vou pesquisar isso, pesquisar aquilo. O que vocês têm que saber de importante? Essa cultura, pensar, toda separação focal, mas não vale se for enterococo, não vale se for coagulase negativa, não vale se for cândida. Não tem pneumonia por cândida e por essas coisas assume-se que é contaminação, tá bom? Vai ser outro mini-night lá, acima do seu limite definido, mini-bal que a gente faz, maior que 10 a 6 ou mais, geralmente é o que o laboratório pode, se chama de microbiologicamente confirmado. E é claro que isso aqui tem que acontecer na janela de infecção. Aqui, gente, tem um monte de observaçãozinha. Você não considera, estafa negativa, enterococo, cândida, parará, não sei das quantas, e aqui vai para um monte de coisa. Daqui, eu acho que o mais importante é o quê? Se você estiver entubando o cara e ele bronco aspirar, e a pneumonia acontecer nos próximos 4, 5 dias, você não chama isso de PAV. Porque é algo que às vezes acontece. Então, é uma pneumonia aspirativa que se manifestou no cara que está entubado depois de tantos meses, tá bom? É super fácil. Olha o CDC. É meio parecido, só que o CDC ele traz algumas coisas a mais do ponto de vista de vigilância que ele vai dando outros nomes. Porque no Brasil é o quê? Ou eu tenho PAV ou não tem nada. Nada. Feliz. Alta e atestado de 7 dias. No CDC não, ele tem Ventilator Associated Condition, Ventilator Associated Event, Complication, possível pneumonia, por aí vai. Mas no core é o quê? Tem que ter uma imagem, tem que ter piora de secreção, piora de troca, e tem que ter CIRS. Aí eu chamo isso de PAV. Tá? Mas no frigir dos ovos, é isso, ó, uma meta-análise diagnóstico de PAV. Ó, ninguém sabe, gente. Duas pessoas distintas, cada um vai falar uma coisa. Tá? E é claro, na vida real, a X é isso, né? Enfermagem por braço em cima, cheio de coisa. E a X é uma bosta, assim, insensibilidade para diagnosticar esse tipo de infecção. Só que é o que tem mais disponível em todos os lugares. Não sei se todo mundo vai ser super fluente aqui em ultrassom. Na vida real, vocês vão meter ultrassom em todo mundo, não, porque não tem mais coisa para fazer. Ainda mais atrás de uma pneumonia. Não vai, você entendeu? Então, assim, o que eu queria resumir com tudo isso? O diagnóstico de PAV em si está longe de ser simples, tá? Então, tudo que a gente for falar de tratamento, leve isso em consideração. Principalmente sempre que a gente vê um estudo de PAV, se a gente tem de tratamento, prevenção, o desfecho é só o diagnóstico da PAV. Tá? Primeiro, ter PAV ou não do paciente, foda-se. O problema é outras coisas que, será que a PAV mata mais? Será que custa mais dinheiro? Será que deixa ele mais tempo incubado? Por aí vai. Tá? Mas é o que a gente tem por enquanto. Não dá para mudar isso. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que, como eu falei, é obstinação diagnóstica. Então, assim, piora de troca, piora de secreção, piora de secreção, por mais criativo que seja, é algo que, duas pessoas conseguem bater o olho e falar, cara, piorou mesmo, né? Piora de troca já é mais objetivo, as alterações laboratoriais também. O balar de gato é a imagem. Então, acho que
em alguns casos, vale talvez ter uma obstinação. Talvez eu vou fazer um ultrassom, gastar um tempo nesse caso, mas talvez eu não faria isso no caso para decidir se eu trato ou não. Eu faria para decidir tempo de tratamento. Então a gente vai falar daqui a pouco. Será que vale tomografar? Talvez vale se estiver pensando em alguma complicação que quiser encurtar o tratamento. E por aí vai. É de chato diagnosticar PAP. É bem, bem chato, tá? Só que aí, tudo isso que eu falei tem uma baita importância aqui no Brasil, de vigilância em saúde. E aí tem uma grande pergunta, será que isso deveria ter uma importância em vigilância em saúde? Estados Unidos, o operador de saúde não paga se o paciente tiver uma PAP, porque a culpa é sua que ele teve PAP. Porque é um evento adverso, em teoria prevenível. Aí o que os caras fazem? Não tem PAP. Pronto. Só não diagnosticar, gente. Dá um antibiótico igual fosse diagnóstico não chama de PAP. Acontece aqui. Numa das instituições que eu trabalho, fala, não tem PAP. Todo mundo toma antibiótico todo dia, sempre, ou não tem PAP. Você entendeu? Ou se você não quiser diagnosticar, você também não tem, tá bom? Só que vocês, se um dia forem gestores de unidades, vocês vão se deparar com isso. Porque, cara, o Ministério da Saúde pede, a Anvisa pede que se notifique, parará. Por bem ou por mal, ainda uma medida de qualidade assistencial. Não sei se deveria, mas é o que temos. Mas é indiscutível que isso aqui tem uma importância clínica. Pável o que quer que isso seja, tá? Tem importância clínica porque isso daqui é dado nacional, tá? É dado publicado nosso, o pior que seja, critério diagnóstico de PAP, tá? É meio bosta, tudo mais, a gente sabe. Mas aqui a gente fez uma análise, um pouco de dados super grande nosso. Isso daqui, a Absolute Mortality Difference, pensem nisso daqui como? Vocês têm um paciente internado, o seu José, se você quiser fez uma paga, a dona Maria vai chegar, doutor, é grave. Ele pode morrer disso? Quanto que ele vai morrer disso? Tá? Absolute Mortality Difference é o aumento, de fato, absoluto de risco dele morrer. Então, ele ganhou, fora o que ele já tinha. Já fez uma bosta porque ele está incubado na UTI. Fora que ele já tinha, ele ganhou 30% a mais de risco. É coisa pra caralho. É muita coisa. Então, assim, a PAP não é de Deus. É ruim para o paciente. E é ruim para o sistema. Isso aqui é um estudo de custo nosso, tá? Que basicamente, isso daqui é o custo total da internação em UTI, tá? Em dólares. Olha só, para pacientes, isso daqui é tudo ajustado, com uma caralhada de coisas, tá, gente? Mas entenda aqui, ó. Ter uma PAP custa muito mais dinheiro do que não ter uma PAP. Mesmo corrigido para pacientes em tempo de internação atual. O cara, puta, além de ele ficar mais entubado, ele tem que claramente tomar mais antibiótico, ele faz mais função orgânica, equipamento de diálise e tudo mais. E isso é importante, seja para o sistema, seja para os pacientes. O paciente não gosta de morrer e o sistema não gosta de gastar dinheiro. Tá? Mas tem outra coisa também que é importante, que isso daqui é um estudo já antigo, acho que todos vocês já puderam bater o olho nele, né? É um estudo observacional nos Estados Unidos que basicamente eles tentaram pegavam pacientes na UTI e avaliavam o uso prolongado de antibiótico, tá? E antibiótico empírico. Uma coisa, não, o cara tem endocardite, tá tratando osteomielite, o que seja, certo? Paciência, trate-se o tempo que tem que tratar. Os prolongados, o cara, estou tratando alguma infecção, ainda não confirmou, não sei o que é, eu estou tentando diagnosticar, parará, tá bom? A principal suspeita infecciosa para que se dá antibiótico nos Estados Unidos e aqui não é diferente, tá? Ventilator Associated Pneumonia, e aqui tem, ó, Healthcare Associated Pneumonia, que é a pneumonia hospitalar, não PAV, e pneumonias da comunidade. 60% dos antibióticos dados na UTI é por causa de pneumonia, seja PAV, seja não PAV. Né? E aqui na época, você tinha os Estados Unidos, os campeões era Van e Tazo, no Brasil é Mero e Van. Os campeões, cobertura de gram negativa é Mero, segundo lugar é Van. Então as UTIs no Brasil não dão mais nem Tazocin quase. Mero e Van, o que é tenebroso, tá bom? Então só que tem um impacto claramente no custo, como a gente falou, mais ecológico. A gente está dando uma carga de antibiótico para esses caras. Tá? Pois bem, PAV é isso. Ou seja, eu não ajudei nada, provavelmente, a ideia de vocês. E
o conceito do que, como definir PAV ou não. O que eu quero que vocês saiam lembrando daqui é o que, muitas vezes você pode chamar de PAV, pode existir uma dúvida se tem imagem ou não. É preso se chamar de PAV? Não é preso. A TCH às vezes não vai chamar, porque a CH tem que bater aquele gabarito lá. Tanto que, deixa eu voltar, naquelas notas que eu falei para vocês que não são importantes, que de fato não são importantes, a primeira coisa que aparece aqui, é aqui, aqui, isoladamente, diagnóstico pelo médico não é critério de PAV. Então, você, intensivista, falar que é PAV, não é PAV. Então, assim, mais uma vez, tem casos totalmente escantarados, tem que são ou que não, tem outros que talvez não sei. Não é pecado não sei chamar de PAV. Não é. Mas esse não sei, você tem que ter uma luzinha acesa, cabeça, para pensar, será que eu não sei que eu tenho que ir em frente na investigação diagnóstica, de possíveis complicações? Ou eu não sei, como eu vou falar já, que, beleza, 4 ou 5 dias de antibiótico, tá bom, um abraço, tá tratado. Entendeu? Pois bem, guideline americano, guideline europeu de tratamento de PAV, tá? Guideline americano, ele é mais antigo já, 2016. Mas, basicamente, desde aquela época eu falava, acho que uma semana tá bom para tratar esses casos. Eu vou falar para vocês de onde isso daqui veio. O europeu é mais criticão. Ele fala, uma semana, 10 dias para alguns parece ser melhor do que 14 dias em taxa de cura clínica, tá? Aí ele fala, dá uma semana. Mas de onde vem isso daqui? Tá? Esse estudo, provavelmente todos vocês já viram, estudo no começo dos anos 2000, publicado no JAMA, que basicamente eles comparavam o tempo de tratamento para PAV. Tá? Alguém já viu esse estudo alguma vez na vida? Vou até colocar o outro quadrinho. Ele já viu vocês, porque uma vez vocês já ouviram falar uma anedota relacionada a isso daqui. O que isso daqui tem de diferente da nossa prática diária? Só PAV microbiologicamente confirmada, bronco para todo mundo tem uma broncoscopia, não só no diagnóstico, bronca repetida durante o tratamento. Tá bom? 400 pacientes, beleza, eu não dava os casos para 8 versus 15 dias. O desfecho primário era um desfecho composto de mortalidade por todas as causas e ele chamava de recorrência da infecção. Tá? Eu já vou falar o que é. Pois bem, então, uma turma tomava 8 dias, outra turma tomava 15. Quando você vê aqui mortalidade por todas as causas, então não tem diferença em mortalidade tratar uma semana ou 2 semanas, vamos falar assim, certo? Só que aí vocês vão notar que aqui os caras começam a dar esse gato, que toda hora vai estar isso daqui. Ele divide não fermentador, Staphylococcus residente office e outras bactérias, tá bom? Beleza, mortalidade não tem diferença para absolutamente ninguém. Aí vai falar, o desfecho composto foi não significativo, mas olha quando ele olhava para esse componente, que era a recorrência da infecção, algumas coisas começaram a aparecer. E aí, mais uma vez, o que é recorrência da infecção? Se o meu tio está lá, eu vou lá, ele ainda está entubado, por uma semana eu repito a bronca. Certo? 3 coisas podem acontecer. Nada com negativa, ok? Pode vir a mesma bactéria que tinha lá no início do tratamento, pode vir uma bactéria nova. Pode vir uma bactéria, nossa mente, o cara tem um clínico sintoma. Se viesse a mesma bactéria, ele chamava de recorrência, ou relapso. Se viesse uma bactéria nova, ele chamava de superinfecção. E aí, lá na mandracaria, vem a história que o quê? Olha só, para grãos negativos não fermentadores, que é Pseudomonas e acineto, foi melhor tratar 14 dias. Foi melhor por quê? Porque diminuiu a recorrência, que é o relapso ou superinfecção. Clinicamente, isso é de 0 significado. O paciente não fica mais ou menos entubado por causa disso. O fato de crescer um acineto na secreção braquial dele não muda nada da vida dele. O diferente desse acineto, por exemplo, de fato causar uma nova pneumonia, que está longe de ser algo fácil de diagnosticar. Então, desse estudo, vem a anedota que o quê? 8 dias para todo mundo, 2 semanas para acineto e pseudomonas. Vocês já ouviram falar isso? 2 semanas para acineto e pseudomonas? Vocês já ouviram milhões de vezes, ouço até hoje. Então, vem de uma análise não explicada no subgrupo do estudo de uma caralhada de anos atrás.
Então, se deve fazer isso. Isso só mostra que é mais difícil de matar essas coisas. A cineto, você não mata ele. Você controla a infecção, mas cara, você tem que tacar fogo, não tem como matar a cineto. E nem assim adianta. E aí, infelizmente, né, o ano passado saiu o Regard VAP, que muita gente dá uma cornetada, porque é um estudo do Sudeste Asiático, mas eu acho que é uma população super parecida com a nossa. E é um estudo bem de mundo real, que basicamente é isso, meu. É um estudo de inferioridade de tempo de tratamento de PAV, que o desfecho também foi nova infecção, /mortalidade, eles olharam o consumo de antimicrobianos. Entrava qualquer PAV, seja microbiologicamente ou não microbiologicamente, 70% foi microbiologicamente confirmado, o que é bacana. Tá? Todo mundo tinha que ter uma cultura clara nisso no tratamento, para preencher isso daqui. E aí tinha dois grupos, né? Um grupo short course e um grupo dual care. Short course, basicamente, o que, meu? Acho que é PAV. Cortei cultura para veia negativa, suspende antibiótico com D3. E se a veia positiva? A partir entre D5 e D7, você escolhe ali quando você suspende. E o dual care você trata uma semana, mas se quiser tratar mais, você pode tratar mais, tá bom? Isso tudo foi super bacana. De fato, ele demonstrou a não inferioridade do tempo de tratamento custo, seja na intention to treat, que vocês vão ver que geralmente estudo de não inferioridade, eles pedem a análise primária CPR protocol. Mas em estudo de antibiótico terapia de não inferioridade, a análise primária tem que ser intention to treat. Porque é simulado da real mesmo, entendeu? Porque aqui você pode ter um pouco de crossover entre os grupos e tudo mais. Então, pô, meu, tratar de 5 a 7 dias é não inferior do que tratar um monte de tempo. Mas ele traz umas coisas super bacanas de superioridade. Por exemplo, meu, você usa 5 dias a menos de antibiótico. Então, claro, acho que assim, a gente não pode mover uma mudança de prática, eu acho só baseado em redução de tempo de antibiótico terapia, que tem uma coisa boa claramente ecológica, usar menos antibióticos, gera menos resistência, claramente tem uma coisa boa de custo, mas pode ser que o paciente morra triplo, né? Aí, porra, não faz sentido nenhum, né? Aqui mostra que não. Ó, meu, os grupos são... O grupo de tempo curto é não inferior ao tempo prolongado. Meu, teve coisas boas do tempo curto? Pô, claro que teve. Usei menos antibiótico, né? Meu, ventilação mecânica foi igual entre os grupos, parará. E aí, claramente, os caras metem lá no suplemento e falam, olha só, gente, para gram negativo e no alimentador, tarará, mesmo se for resistente, ó, toca a vida. Trata 5 a 7 dias. Então, na minha visão, hoje isso daqui é o que a gente tem que seguir no tratamento de PAV. Mas só isso, Bruno. Então, beleza, trato de 5 a 7 dias, mais ou menos, porque a gente tem outras coisas. Então, apesar de que eu não sei como ando hoje o uso do marcador aqui no HC, mas, por exemplo, cara, a calcitonina, seja por essa meta-análise, seja para o próximo estudo que eu vou mostrar, cara, ajuda a reduzir o tempo de duração de antibiótico. Talvez tenha um efeito em mortalidade, sei lá, talvez sim. Mas então, você tem disponível para casos selecionados, por que não usar? Eu acho que faz total sentido. O PROAD, que já é um estudo mais antigo, né, todos esses daqui olhando para tal local, só, Iodato sepsis é o último que saiu ano passado, né, comparado com a calcitonina, PCR e o dual care para a sepsis. A gente viu que 60% das sepsis são de pneumonia, então tá aqui no meio, acho que faz sentido olhar para isso como uma fonte de evidência. Tá? Usar a calcitonina diminui o tempo de tratamento antimicrobiano, comparado com usar o standard of care. Usar PCR não diminui nada. PCR é algo que a literatura mostra que talvez não faça mais sentido dosar, apesar de vocês verem que na vida real é muito diferente da literatura. Tá? E por último, e a gente vai fazer um compradão disso, isso daqui é um estudo observacional, mas que ele pegava, mas ele metiza bem a prática da vida. Eu suspeito que o cara tem PAV, eu começo a tratar, eu dá 2, 3 dias eu reavalio. Reavalio o quê? Meu, os parâmetros ventilatórios são baixos, suspende o antibiótico. E às vezes acontece isso. E aí dá para tratar 3 dias. Então, assim, PAV é uma coisa tão chata de achar que, meu, você vai ter a luta dicotômico, é ou não é,
que todo mundo vai concordar para você falar que eu trato A ou B. E o mais provável é que, o que aconteça, deixa eu falar isso aqui, o que aconteça é que, entre aspas, talvez é um contínuo. Vocês vão entender que na vida de vocês, tem que lidar, não é assim, eu sou Deus da minha idade, não, o controlista pode achar diferente, você pode trabalhar numa UTI mais aberta. Então, entender que isso é um contínuo, você tem armas que você pode usar. Tudo bem, Carol, tá todo mundo em dúvida, talvez vamos chamar, vamos começar a tratar, e vamos fazer o quê? Vamos ver. As coisas melhoraram, 3 dias da prosperidade, talvez de fato nem era PAV mesmo, suspende mais rápido. Puta, meu Deus, 3 dias, tem ali ainda, agora a imagem apareceu mesmo. Beleza, trata assim. Deu 5 dias, cara, puta, esse cara não tá legal. Esse é o cara que talvez ganhe uma imagem. E talvez você precisa prolongar o tempo de tratamento. Mas não pela PAV prolongar, por uma possível complicação. Tá? Aqui, porque eu falei, quanto tempo trata, ou quando trata, tão importante, talvez mais, é o que dá para tratar. Tá? Isso aqui é dado brasileiro, o que é bem diferente do dado lá de fora. Bem diferente. Tá? Isso daqui, bactérias que causam TAV no Brasil. Klebsiella, Acineto, Pseudomonas. Cara, tá em todas. Assim, tá em todas. E depois Staphylococcus. Aí depois já começa a ficar muito baixa as coisas. Mas é que a tridente do mal, Staphylococcus. Lá fora você vê que tem muito mais Staphylococcus. Aqui no Brasil, infecção de corrente sanguínea é mais causada por gram negativo. Cara, isso é muito bizarro. Aqui, a literatura, às vezes, vocês vão ver que ela pode diferenciar para de precoce ou tardia. É de arbitragem. A gente fala 5 dias, tem gente que fala 7. Tá? Mas comece a usar 7 dias. E basicamente tentando ver se tem diferença de microbiologia entre 5 e 7 dias. Isso daqui também é dado nacional. Então, basicamente, Pseudomonas e Acineto, aliás, Pseudomonas e Acineto tende a dar mais em pavos tardios e pavos precoces. Falo isso por quê? Porque na unidade de vocês, qualquer unidade que se preze, eu tenho que tomar cuidado para isso aqui, porque eu não estou suspeito da C, mas eu sei que o trauma, você tem que ter seu protocolo de PAV. Não dá para ser da cabeça. Porque o protocolo é empírico, depois você vai pegar e criar por cultura. Às vezes você vai ter acesso a algum método molecular, talvez, dependendo da sua população, faça sentido. Mas não dá para cada dia achar que eu vou dar uma coisa para PAV. Porque essa turma aqui, tem perfil de resistência e sensibilidade muito específico de cada unidade. Então, por exemplo, o trauma trata com Bactrim e Ceftazidima. Tasióxido agora? Mas já foi, Bactrim e Ceftazidima, né? Cara, tem lugar que é médio branco, tem lugar que tem que dar polimixina, tem lugar que tem que dar micacinas. E não tem problema. Mas você tem que conhecer a sua microbiologia, tá bom? Eu acho que essa é a ideia final dessa parte de como tratar ou como tratar. Eu acho que isso daqui é importante, a destinação diagnóstica. Tá? Porque não dá para só achar que já vi acontecer, chamar de PAV em raio-x-T. Eu estou falando raio-x porque é o método mais acessível, embora seja o pior. Tá? Tem que ter um exame de rádio. 2, né? Para você poder comparar. Você tem que estar destinado a pensar que aquilo pode ter uma complicação, dependendo do andar da tatuagem. E, por volta do 3º ou 5º dia, às vezes vai começar a ter algumas dúvidas, dependendo do tipo. Será que isso era ou não era mesmo? Tá? Então, talvez essa obstinação diagnóstica para paciente selecionar, eu vou meter um ultrassom com mais calma. Aquele cara que não está melhorando a troca. Será que é isso mesmo? Será que fez um IPM? Será que tem um abscesso? Sei lá. Eventualmente tomografado no mesmo paciente. Ou, acima de tudo, será que não é a porra do Matufó? Que tantas PAVs tratadas e é osteomielite? Existe isso, gente. Pode parecer que não, mas existe. Mas aí, no fim das contas, eu acho que assim, a imensa maioria das PAVs, cara, 5 dias, 6 dias, vai uma semana. Quando a gente está falando que vai muita coisa contínua, vai de 5 a 7 dias, é honesto tratar. Tem uma turma que dá para tratar menos tempo. Aquele cara que melhora rápido, que não era PAV. A culpa não é sua de não saber que não era PAV.
porque é chato diagnosticar, tá bom? E se você for seguir só os critérios do amplista, você achar que tem que abarcar tudo aquilo, eventualmente, muitas vezes você vai tratar outras coisas e só vai chamar ela de PAV. Então, do ponto de vista clínico, a gente está à beira-lei, mas faz sentido você dar um nome sobre o nome, não exatamente essa orgânica, porque isso permite pessoas questionarem esse diagnóstico. Porque você fala, não sei que o paciente tem, aí ninguém questiona o que você não sabe, ninguém vai atrás de nada também. Entendeu? Alguns casos dá para tratar e deve tratar com mais tempo, mas não se acender com pseudomonas. E é claro que não ia viral, não dá antibiótico, apesar de vez em quando a gente vê. Isso aqui é uma discussão que é mais... eu falo prevenção, mas eu acho que é mais uma provocação. Quando a gente fala de prevenção de PAV, eu tenho toda uma caixa que eu não vou falar aqui, porque não depende de ninguém da gente, que são coisas institucionais. Então, o que reduz PAV? Tem para ser publicado um trabalho nosso que está liderando alguma vez, que olhou isso. Então, assim, por exemplo, cara, é gozado, mas a visita familiar maior de 4 horas por dia protege de PAV. Por quê? Porque se tem um parente, eu lavo a mão de entrar no leito. Se não tem, eu não lavo, foda-se o paciente. Não é assim que acontece? Então, ter uma visita, talvez melhore a vigilância. A equipe multidisciplinar tem autonomia. A enfermagem tem autonomia para fazer uma sedação. Então, assim, eu quero o cara zero. É para acordar. Enfermeiro, pode tocar o pau. Isso reduz o PAV. Físio poder realizar o desmame. Reduz o PAV. E não é físio realizar o desmame assim, faz o terreno. Não. Toma, você pode reduzir pista, pode reduzir FI, você pode mudar no monótono do jeito que você quiser. Se eu achar que está na fase que isso pode acontecer, tá bom? Mais ou menos enfermeiro, para PAV não tem tanta influência. E provavelmente o que tem mais influência é físio, talvez ter dentista, talvez ter protocolo de cuidado oral, por aí vai. Mas, nós, como intensivistas, seja que eu fosse o diarista, o coordenador, cara, não é tão fácil chegar, eu preciso contratar, mas eu sou dentista no TI. Então, trouxe coisas do dia a dia que vocês conseguem mudar. Uma delas que a gente discute muito pouco no Brasil, mas lá fora se discute mais, é a contaminação seletiva do plasma intestinal. Todo mundo estudava isso na década de 70 e 80, parou e agora, há poucos anos atrás, saiu o trabalho neozelandês, né, de decontaminação seletiva e junto uma meta-análise no JAMA. Eu vou botar uma pegada forte de decontaminação. Aqui eu não sei se faz sentido. Porque a impressão vocês vão ver, o estudo que ele é um estudo meu, tá? Mas, tem uma cara, você vai olhando que, parece que, foi estudo em cluster, um crossover, mas você vê, tudo tem o mesmo sinal. Não está longe de ser um estudo definitivo, mas talvez uma população de trauma. Qual que, na minha visão, é o problema desse cara aqui? É que a decontaminação seletiva no padrão dele, olha aqui, escovar o dente com polistina, tobramicina e listatina, escovar o dente assim, higiene oral de orofaringe. Aí depois, injetar na sonda nasogástrica, nasoperal do cabo. Para quando? Para sempre. Até ou eu retirar a sonda, até eu estubar, ou 90 dias. E 4 dias de antibiótico efeito. Isso machuca. 4 dias de antibiótico efeito. Isso daqui talvez, eu não sei, talvez nem tanto, mas isso me incomoda bastante. Bom, até que de fato, os caras mostram assim, não teve diferença de desfecho, mas a curva, de fato, ela separa, cara, talvez faltou poder. Né? Tudo tem uma tendência, né? A meta-análise que foi publicada junto com eles também, então, tudo tem uma tendência, né? Algumas coisas falam para uma meta-análise bayesiana, talvez a probabilidade de benefício, né, seja reduzida mortalidade, infecção, exista. É tabu no Brasil, ninguém fala sobre isso, é muito doido. Mas eu acho que é algo que tinha que ser discutido. Eu não sei, talvez unidades... Talvez precisasse estudar no Brasil, claro, talvez unidades com densidade mais alta de partos faça sentido, em algumas populações específicas, mas ninguém discute muito, é interessante. O que é diferente, tá? O que eu vou mostrar para vocês do Prof. Bab, que vocês devem ter visto, faz uns 5 anos atrás, os caras meteram esse estudo no New England. Eles mandaram muito bem. Eles eram pacientes que paravam, davam 2 dias de claro
180 pacientes para publicar algo no mundo. E viu que, dar 2 dias de clavulin reduzia PAV nesses caras. E aí você pode ter toda uma discussão, reduzir PAV, aquela bosta, ninguém sabe como diagnosticar. Vai botar, 2 dias de clavulin, né? Qualquer tipo de posto de saúde dá mais do que isso. Né? Então, foi interessante. Aí eu acho que isso e outras coisas faz o pessoal tocar o Profitable, que esse é um interessante, eu acho que tem aplicabilidade, na minha opinião, aqui no Brasil. Né? Que primeiro é o quê? População. Então, eles vão estudar profilaxia de PAV numa população específica. Que é quem? Paciente neurológico. Paciente tubado, não precisa estar no vaso narcótico, né? Pode ser estratificado dependendo do grado. Pode ser AVC, trauma, HSA. Claro, o cara não pode estar tomando antibiótico por outra causa. Então, assim, o TCE isolado ou neurocrítico, né? Não TCE, certo? Excluindo o tumoroso da cabeça. Esses caras geralmente tomam antibiótico por outras causas. E os caras faziam o quê? Dava uma dose de Mocefin. Uma dose. Porra, diminuiu o PAV. Ah, mas PAV é uma bosta. Tá bom, eu concordo que é uma bosta. Mas você começa a ver, PAV precoce que ele olhava, que é o que faria mais sentido. Mas olha só, diminui o tempo de ventilação mecânica dos pacientes. Aumenta o tempo de dias livres de uso de antibiótico. Por causa de uma dose de Mocefin. Eu falei isso, Marcelo, tem 2 vezes possível lá em cima, mas é uma dose de Mocefin. E a vida toda é damage control. Vocês vão ser aqui. Talvez faça mais sentido se você trabalhar com essa população. Dá uma dose de Mocefin, cara. Faz sentido, provavelmente, pro paciente em si. Porque aqui, claro, não vou olhar só, como eu falei, ter vaga no paciente pouco importa. Ficar mais tempo fora do tubo, eu acho que importa para o paciente. Olhar para o ranking, gente, esquece, cara. Estudo de neuro, é uma discussão filosófica, tá? Mas é algo que, na minha visão, faz muito sentido. E eu notei, tudo bem que eu não conheço tanto, eu conheço, notei que faz errado. Tá? Porque estava discutindo do VAT, também a gente vai ser foda, que a gente dá bastante neurocrítico, então vai, a gente dá profilaxia, e toma 4, 5 dias, tá? Aí, foda, né? 4, 5 dias. É uma dose, Joseph. A gente dá por muito menos. Então, isso é algo que eu acho que vale a gente meditar e discutir, claro, em unidades muito específicas, né? É uma população bem peculiar, essa população aqui. Que, de fato, dar uma dose de Mocefin talvez previne outras coisas. Isso aqui são iniciativas do Brasil que estão rolando, tá? Que estudam coisas no tema. Na UVATICA, vocês já devem ter visto paciente com um trauma. É um estudo nosso que olha um primo da PAV, que é a traqueobronquite, né? Se a gente não sabe o que é PAV, muito menos traqueobronquite. Mas tem uma coisa boa, porque é mais fácil chamar tudo de traqueobronquite. E o que não for traqueobronquite vira PAV. A gente estuda tratar ou não tratar. Então tem grupo que a gente não dá antibiótico. Meu, entende super bem, tem 320 pacientes incluídos, e eu considero uma baita vitória. O grupo não dá antibiótico, claro que ele pode receber antibióticos e outras infecções. Mas metade dos pacientes, na primeira semana de UTI, não tomam nenhum antibiótico. Então isso com certeza vai reduzir o número de dias de antibiótico. Precisa saber se vai ser seguro, aparentemente sim. O SafeReduce é um estudo que está começando agora, né? Eu e o Bezin, a gente toca, esse aqui é um filho total do grupo Bezin, que é um estudo em cluster, que a gente randomiza a unidade, de, estratégias para reduzir o uso de antibiótico na UTI, tá? O desfecho primário é consumo de antibiótico para mortalidade, porque eu quero reduzir, não quero matar. E é um negócio bem bacana, assim, de time out de antibiótico depois de 72 horas de início, para ver se precisa ou não, reduzir tempo de tratamento, profilaxia, inclusive tempos mais curtos de tratamento para a PAV. E olha para outro estudo que eu lidero, que ele também é um estudo STEP do ED, que a gente, mais bizarro que pareça, a gente vai ensinar as UTIs a escovar o dente do paciente, fazer o cuidado oral adequado. Não existe cuidado oral de UTI no Brasil, tá? Não existe. A gente fez uma survey com 50 centros, 20% tem acesso à escova de dente. Vocês têm aqui? Não tem? Não, mas é escova de dente ou suave? Suave. Então pronto. Então não tem. E os 20% que tem, só não tem a escova certa. Tem que ser uma escova infantil. Porque, cara, imagina, o tio tá com um tubo na boca. Você pega aquela escovona da Colgate. Ou a escova é o tubo. Então é muito ruim, cara, cuidado. Não tem protocolo, sabe? Usa 50 clorexidina, a gente propõe não usar.
Isso daqui também, a gente optou por não olhar para a PAV, apesar do racional para dar entubado, cuidado oral de PAV. A gente foi olhar para tempo de ventilação, de ventilação, porque PAV não desfecho centrado no paciente. Ter mais ou menos PAV não importa o paciente. Importa se ele morre mais ou menos, se for mais ou menos entubado. E também importa se ele gasta mais ou menos também, né? Então, tem 3 coisas rolando aqui no Brasil. Vários vocês vão se deparar. Esses daqui, não. Porque eu acho que aqui não tem nenhum centro de São Paulo, da cidade de São Paulo, rodando esses 2 estudos. Tá? A ideia era, de fato, ter uns 10 minutos para a gente discutir. Não sei se vai ter 10, mas acho que é isso daqui, tá? Ó. Não é fácil tomar decisão. E ainda menos, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para a gente meditar e fico feliz em ouvir dúvidas aí, perguntas, qualquer coisa do tipo.